Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Shape Solutions para a apresentação do módulo MES SSA500 de apontamento online de OPs e etapas que pode ser instalado em celulares, tablets e PCs como integrado com RPs do mercado. Essa é a tela de usuário. Uma vez escolhido o usuário e a senha, no caso, como o usuário escolhido foi o gerente, a tela de apontamento, de cadastros, análise, suporte, para o usuário que vai ficar responsável pelo apontamento, vai ter só o ícone aqui de apontamento e de acesso. Já para o gerente já tem todos os demais acessos aqui para cadastro, análise e suporte. Vamos começar pelo cadastro. Para clientes em que a integração não for feita com o RP, o sistema permite fazer cadastro de produtos, de clientes, das etapas, de máquinas, motivo de parada, cadastro de engenharia, cadastro da engenharia etapa. No caso, a engenharia é considerada o cadastro do cliente com um determinado produto, e da engenharia etapa une o cliente, o produto e diversas etapas. No caso, para clientes que vai ter o controle de qualidade com medição de cota, pode ser salvo cota 1, 2 e 3 em medições durante o processo. Aqui no caso tem o envio dessa engenharia com todas as etapas para a OP. E aí tem o cadastro da OP e para enviar a OP, esse ícone aqui responsável por enviar a OP para o apontamento lá no chão de fábrica. Quando o cliente tem a integração com o RP, automaticamente já é carregado aqui os produtos, as OPs e os dados do cliente, como das etapas. Mas no caso aqui dessa apresentação, vamos começar supondo que o cliente não tem essa integração. Então, no cadastro de produtos, o cliente ele visualiza os produtos, como ele também faz o cadastro. Aqui, como é só um exemplo, vou colocar um tubo, o ID. No caso, caso o cliente tenha um RP em que tem um código padrão desse determinado produto, ele pode também colocar um código próprio da empresa do cliente em cima desse produto. Unidade, o peso, então, uma vez preenchido o código padrão interno com unidade, produto e o nome, só clicar em criar. Eu tenho esse produto já cadastrado. Caso no cadastro eu precise fazer uma pesquisa por um determinado produto, uma vez digitado o produto, o sistema faz a procura dos que tem essa inicial. Aqui ele permite também fazer uma pesquisa pelo range do ID interno da empresa, ou o range do cadastro
no banco de dados. Cadastro de clientes. Caso aqui, como é apenas uma demonstração, eu salvo com esse nome cliente 7. Ele já aparece aqui. Posso também fazer uma pesquisa com as iniciais de um nome. Como posso também fazer uma pesquisa com a ID que está salva no sistema. Para etapas, o cliente pode salvar quantas etapas forem necessárias, não tem limite. Aqui uma etapa separação. Então a separação seria uma etapa inicial. Eu crio. Depois eu posso ter. Vou colocar aqui etapa 2. Eu deixo tudo que for etapa intermediária, eu deixo em branco aqui. Se eu colocar, por exemplo, a vistoria para uma etapa final, então basicamente o cliente tem que colocar um nome ou relacionado a uma engenharia ou uma operação e criar várias etapas, sempre tendo a inicial, a todas as intermediárias e a final. Então, o que for de máquina, injetora, fresa, CNC, o modelo, o cliente ele salva geralmente quando é importado do RP. Na OP já vem esses dados, são carregados automaticamente. O cliente pode cadastrar vários motivos de parada. A engenharia, como informado, ele é a junção de um produto com o cliente. Então, uma vez salvo, eu já tenho uma engenharia que ficou aqui com o ID dessa engenharia 15. Eu tenho a engenharia etapa, onde eu vou ter a junção dessa engenharia que foi criada, com diversas etapas. Então, por exemplo, eu tenho uma sequência aqui de etapa 1 até a 5, com todas essas 3 aqui intermediárias. Então, eu vou ter que começar aqui pela etapa 1.
cliente ainda pode incluir a matéria-prima. O cliente então informa a matéria-prima necessária para uma unidade. No caso aqui estou dando um exemplo de 2 tubos para se formar um produto. Informa aqui que é a etapa 1. Peças por hora, no caso para essa fabricação, eu coloco aqui que preciso de 2 peças, consigo 2 peças por hora nessa etapa. Ele calcula aqui segundos por peça. Eu tenho o campo de observação que eu vou usar após salvar essa engenharia etapa. Eu vou criar. Então eu tenho aqui a tubo 25. Como eu já salvei ela, eu posso colocar uma observação. Eu salvo. E agora eu atualizo. Eu fiz isso para a etapa 1. Vou fazer isso aqui para as outras etapas até chegar à etapa 2. Ou seja, individualmente eu estou incluindo essas diversas etapas aqui naquela engenharia. O sistema ainda deixa um recado, né? Que somente é criada uma nova engenharia quando uma engenharia não foi utilizada e quando a etapa final 2 ainda não foi utilizada. Então assim, uma vez que eu utilizei, no caso aqui, uma vez que eu usei essa engenharia com esse cliente e essa etapa, que no sistema é a engenharia 15, eu não posso usar ela novamente. Eu posso sim criar um outro cliente com esse produto, ou até o mesmo cliente com esse produto, só que ele vai ter um outro número de engenharia, né? Então tem clientes que o mesmo produto pode ser usado para vários clientes. Então o que vai acontecer é que vai ter um produto para um determinado cliente com várias etapas, mas o sistema também permite o mesmo produto para diversos clientes. Que essa mensagem aqui está dizendo é que caso seja o mesmo produto para outro cliente, é necessário criar uma outra engenharia. E uma vez que criada essa sequência de etapa inicial, as etapas intermediárias, uma vez que foi escolhida a etapa final, para aquela engenharia não vai ser aceito mais nenhuma etapa. Então, deixar a etapa final somente para a última etapa. No caso aqui, suponha que a etapa, eu venho usar a etapa 5, que aqui me mostra que é a etapa final. Até aqui ele dá uma observação, né? Escolher a etapa 2 somente no fim. Então, uma vez que eu escolhi a etapa final, que possui aqui o número 2, em uma engenharia eu já não consigo mais agregar nenhuma etapa nela, nessa engenharia. Eu tenho o cadastro aqui de cotas. Então, por exemplo, eu ainda não fechei o pacote ali da engenharia que eu criei anteriormente.
mas eu posso já criar aqui uma cota para medição de qualidade lá na linha de produção. Então eu posso colocar uma observação. Por exemplo, eu vou ter uma medição que pode ter um range mínimo e máximo. E o intervalo de 0.1. Eu apertando a calculadora, o sistema já me mostra. E eu posso simplesmente salvar as cotas que eu achar conveniente, para que o operador não precise ficar digitando, apenas escolha lá na linha de produção. Como eu também, se eu apertar salvar todas essas medições estarão atreladas nessa engenharia aqui, que tem esse cliente, esse produto. Então todas as cotas salvas vão aparecer aqui. Então, para essa engenharia 15, que é o que eu estava usando, eu tenho aqui essas cotas. O sistema só considera duas casas decimais após a vírgula, conforme digitado aqui. Então, se porventura eu escolher uma cota quiser mudar ela, eu posso mudar aqui. Já apareceu alterado aqui. Como eu posso fazer isso para os demais? Nomes dispostos na tela, eu posso alterar. No caso, cada cliente muitas vezes tem uma realidade e, havendo necessidade de alteração de nomenclaturas, são personalizadas para o cliente. Então o cliente tem essa personalização quando ele precisa, é só solicitar. Então tudo isso que foi feito na cota 1 também vai ser feito na cota 2, cota 3, em todas as etapas, né? Ou nas etapas que forem necessárias, que tenha medição. O cliente pode colocar aqui se o cliente criar uma etapa chamada medição, então quando ele anexar essa etapa medição aqui nessa engenharia, ele pode colocar que vai ter 3 cotas, né? Como uma cota. Então o sistema permite até 3 cotas, ou seja, 3 momentos de medição. Mas se o cliente precisar que haja mais, também isso pode ser personalizado para o cliente. Eu tenho aqui, por exemplo, já uma engenharia pronta para enviar para se tornar um OP. Ela tem apenas só 3 etapas, um tempo bem pequeno, um tempo teórico para produção. Se eu quiser enviar, é só apertar aqui. Para o tubo que foi criado, aqui está informando o quê? Que falta a etapa final, exatamente porque no momento que estava sendo criado, só foi criada uma etapa. Em geral, tem que ter etapa inicial e final, né? Então o sistema já detecta. Se eu usar
essa engenharia já pronta, que tenha toda... Nessas 3 etapas já tem a final, a intermediária e a inicial, a mensagem já não aparece, eu posso então enviar. O sistema já me mostra aqui o cadastro da UP. Então, atualizando, eu já visualizo a engenharia que foi escolhida, que foi enviada para a UP, tempo, quantidade de etapas inclusas. Para o cliente que já tem um RP, todos esses dados já são abastecidos automaticamente com o número da UP, o cliente, o produto, os tempos, as etapas. Então aqui não é retrabalho. Aqui o empregado está sendo considerado o gerente que está criando a UP, mas no caso, se o cliente tiver outros responsáveis, supervisores, pode ser colocado aqui. Então, a quantidade para ser fabricada do produto escolhido, vamos supor aqui que seja 35. Vou colocar o início e a data de entrega. Também no RP são informações que já vêm, já é carregado automaticamente aqui no sistema. Então, baseado na quantidade de matéria-prima para uma peça, ele informa que eu vou precisar de uma quantidade total de 350, o tempo total em minutos para fabricar. Eu crio. Então a OP já está criada. Se eu precisar colocar uma observação nesta OP para ser visualizada pelo operador também, é possível. Uma vez criado a OP, a gerência ou o departamento do supervisor ele vai conseguir visualizar aqui as OPs não iniciadas. O início da OP, essa é uma tela que ela envia a OP para produção e lá o operador vai dar o start. Então aqui apenas é para o envio. A OP pode ser criada, porém não enviada ou ser enviada somente no momento ideal para a linha de produção. Então aqui já me mostrou a OP que foi criada. Então o gerente pode, por exemplo, enviar no dia 13, devido ao tempo curto de fabricação desse produto. Ele pode enviar no dia 13 para ser entregue dia 14. Eu checo os dados. Então, uma vez clicado em iniciado OP, a OP já não aparece mais em OPs não iniciadas. Caso o gerente tenha errado algo e queira finalizar, ele pode finalizar a OP aqui. Mas no caso o interesse é no apontamento.
tenho aqui uma OP com 3 etapas, outra OP com 3 etapas. Vou iniciar a primeira. Uma vez iniciado, eu tenho aqui várias opções. Eu posso fazer o apontamento de quantidade, do status da OP, da etapa, o apontamento da qualidade, apontamento de máquina, caso a etapa seja realizada em alguma máquina. Como pode ver, nas etapas desta OP tinha 3, só ficou 2 exatamente porque foi iniciado uma. Mais detalhes desta etapa o operador pode visualizar aqui. Então ele precisa separar aqui 500. Ele tem esse tempo aqui para produzir. Produto, matéria-prima. Vamos começar aqui pelo status da etapa. Então o operador ele dá o start para informar o sistema que ele está dando andamento. O operador pode apontar a questão de qualidade. Então no caso aqui só foi salva a cota 1, então ele tem essas medidas. Ele salva. Se ele quiser visualizar o que foi salvo, já fica no sistema com data e horário, informando aí a engenharia, qual a etapa que foi salva, para depois ser visualizado isso no histórico. Que o operador tenha que sair, seja para refeição, parada, por algum motivo ele dá o stop e vai informar o motivo. Ele salva esse motivo e o sistema sabe que se caso o operador for finalizar, porque a etapa já está para ser finalizada, ele queira finalizar a contagem dos tempos, ele calcula aqui, deixa calculado aqui o tempo trabalhado, finaliza aqui então a questão da contagem dos tempos. Então eu tenho agora aqui que o trabalho está finalizado, a etapa está pausada. No caso, o apontamento de máquina, mesma coisa. Então se o operador precisou parar essa máquina, ele vai executar o mesmo procedimento.
caso ele retorne na máquina, basta voltar para a tela onde ele estava, ou executar o serviço que ele colocou o motivo da parada, ou a finalidade, realizar o que ele colocou como motivo de parada. Então depois startar novamente assim que ele retomar aí o trabalho. O sistema então ele conta como ele vai estar realizando o trabalho. O sistema já entende que ele vai ficar fora. Quando ele precisar retomar aqui a máquina, finalizar a máquina, é só entrar novamente nesse ícone. No caso, para essa etapa, se ele precisar finalizar, aqui já mostra o tempo gasto, a eficácia aqui em peças, eficácia em tempo, então só gastou 13% como uma pequena demonstração. Ele finaliza e depois que ele finalizar as outras etapas, ele vem e finaliza a OP. Aqui no momento não é o caso ainda, que ainda falta finalizar as outras etapas. No caso, eu posso ter aqui os resumos das OPs não iniciadas, OPs iniciadas, OPs não finalizadas com todas as etapas finalizadas, caso algum operador tenha esquecido de finalizar alguma OP, mas as etapas já foram finalizadas, e número de OPs finalizadas. Já tem uma aqui no sistema. Todos esses dados, uma vez integrado com o RP já sabe quanto de matéria-prima foi utilizado, os tempos, tem conhecimento também de OPs que já pode ser faturado ou não, entre outros dados. A gerência pode ter aqui um resumo, né, em relação a esta OP. Quanto tem para produzir, quanto foi finalizado, quantidade refugada, tempo teórico aí da OP, tempo gasto na OP, eficácia do tempo, eficácia na produção, quantidade total a produzir, quantidade finalizada na etapa, peso separado. Essa informação geralmente separado no início, depois tem uma medição no final. Então o gerente ele pode, para cada OP, ter um resumo aqui de como estão os dados, como ele também pode checar com mais detalhes, mais informações da OP, como também informações detalhadas de cada etapa. Como foi a questão de máquina em cada etapa, máquinas e o tempo na etapa. Aqui como são exemplos, né? Tempo total parado, tempo trabalhado.
interfaces, módulos que podem ser agregados no sistema de apontamento online os índices OE, caso o cliente também precise análise do consumo de energia, departamento. Então, para cada tipo de módulo vai ter aqui novos ícones. O cliente também pode ter integração com RP com dados específicos da produção, onde isso pode aparecer tanto no apontamento como no cadastro. Espero que essa pequena apresentação possa ajudar no conhecimento do módulo MES SSA500. Esse sistema em nosso site apresenta mais dados para que o cliente possa saber de todas as capacidades, e ficamos à disposição para mais informações, tanto no nosso site, nos e-mails, no WhatsApp, que é informado também no site. Obrigado.